E aí pessoal, beleza? Tá começando mais um Humilde Opinião e dessa vez eu vou comentar sobre as minhas opiniões do filme Mad Max. Lembrando sempre que todos os programas contêm spoilers pesados do filme, inclusive esse aqui. Então se você não assistiu o filme ainda, eu não recomendo que você continue vendo esse vídeo. Mas é isso aí, bora começar? Solta a vinheta aí. Contando bem brevemente a história do filme, Mad Max começa num cenário pós-apocalíptico. O mundo tinha sido destruído por várias guerras, por vários motivos, inclusive combustível, água e outras coisas mais, estava completamente devastado. O Max era um ex-policial assombrado por fantasmas do seu próprio passado. E logo no começo do filme ele é capturado pelos War Boys do Immortan Joe. O Immortan Joe entende-se que ele era um cara muito poderoso, como se fosse um rei, que muitas pessoas confiavam nele e ele trazia esperança para as pessoas. Embora você perceba que ele é o vilão do filme, ele é o cara mal do filme. E o Max, preso pelos War Boys do Immortan Joe, que eram os soldados dele, do exército dele propriamente dito, ele foi pego para ser um doador de sangue para os soldados. Ele era literalmente uma bolsa de sangue viva. Ao mesmo tempo se desenrola a história de Furiosa. Ela era a imperatriz, ao que eu pude entender. Ela era, podemos dizer, a mulher do Immortan Joe, ou pelo menos uma delas, a mais importante. Porque o Immortan Joe mantinha várias mulheres como escravas, e dá pra perceber que era simplesmente para reprodução. Então a Furiosa rouba elas e tenta levar elas para um lugar seguro, um lugar que ela se lembrava da infância dela. E esse lugar era chamado de Vale Verde. Mais tarde nós entendemos o que é esse lugar. E o Immortan Joe é lógico que não gosta de ver as suas escravas roubadas, então ele reúne todos os seus exércitos, todos os seus War Boys e vai atrás da Furiosa. E é aí que nós temos o filme se passa numa única estrada. E aí um dos War Boys que estava sendo abastecido pelo sangue do Mad Max, ele vai dirigindo o carro dele e leva o Mad Max junto. E aí que nós começamos a ter várias cenas de ação, várias explosões aqui e ali. Realmente as cenas de ação foram muito legais mesmo. E até que no meio da briga, quando ela entra dentro de uma tempestade de areia, o que parece, aquele War Boy que estava sendo abastecido pelo Mad Max, ele entra junto na perseguição. E aí acaba que depois da luta lá o carro capota, enfim, e o Max acaba escapando junto com ele, se livrando da bolsa de sangue e tudo mais. E aí ele acaba sendo forçado, depois de uma série de eventos, a ajudar a Furiosa a chegar lá onde ela queria, né? Ele dirigindo a máquina de guerra dela, que era um grande caminhão, que era o que ela tinha roubado para levar as garotas pro Vale Verde, e 100% do tempo sendo perseguido pelo Immortan Joe e seu exército. E para resumir a história, porque sinceramente não tem mais muita coisa para contar, o Vale Verde acabou sendo completamente destruído há anos atrás, a Furiosa não sabia disso, e ela encontra todas as antigas mulheres que habitavam o Vale Verde, e as únicas sobreviventes ficam com ela, e vendo que não tinha mais caminho para ir para frente, o Max dá a ideia deles voltarem pela mesma estrada, encararem o Immortan Joe e seu exército e tomarem o lugar onde o Immortan Joe habitava, estando completamente desguarnecido, já que ele tinha um exército. Então eles teriam um novo lar. E essa altura, aquele War Boy que estava sendo abastecido pelo sangue do Max tinha passado pro lado delas depois de algumas batalhas fracassadas. Então eles voltam naquela estrada, vários personagens principais morrem ali. Principais não, tá, mas que estavam sendo parte da história naquele momento. Inclusive um pouco antes disso, uma das garotas do Immortan Joe morreu e ela estava grávida. O Immortan Joe com certeza não gostou nada disso, deixou ele furioso. Mas enfim, no fim tudo deu certo, eles conseguiram voltar, o Immortan Joe morreu e um monte de gente morreu e eles conseguiram um novo lar sob a liderança da Furiosa. Lembrando que a ida e a volta sempre regido por cenas de ação bem legais. Bom, essa foi a versão da história do filme, mas muito resumida mesmo. E sobre esse filme, eu tenho algumas coisas que eu pego aí de positivo. Como, por exemplo, é sempre muito legal um filme que se passa num cenário pós-apocalíptico, num cenário de destruição, onde existem poucos sobreviventes do que havia antes na Terra, se forem comparados os números. Sempre legal você ver as formas diferentes que cada filme apresenta um mundo pós-apocalíptico. No caso do Mad Max, é um deserto a Terra.
com vários clãs, podemos dizer assim, dominando vários territórios, brigando por seus próprios interesses. No caso, o filme apresenta uma coisa muito importante, que era o combustível. E é interessante a ideia também daquele líder mau, que controlava vários recursos, inclusive a água, e ele era apresentado para o povo como um redentor, e que mantinha escravas simplesmente com o propósito de reprodução, o que torna ele um líder detestável. E também que escravizava todos os meninos, digamos assim, para serem os garotos de guerra, fazendo eles acreditar que essa era a glória que eles poderiam alcançar na vida deles. Inclusive trazendo de volta conceitos como o conceito de Valhalla, um conceito viking, que eu achei muito interessante essa introdução da ideia de Valhalla no filme. Assim como os vikings, eles tinham o orgulho e o prazer de morrer em batalha achando que eles iam para um lugar melhor, no caso, Valhalla. Interessante notar também que as mulheres do Vale Verde, que é de onde a Furiosa veio e que ela encontrou mais tarde, eram todas guerreiras também, elas não tinham medo de absolutamente nada. E elas encararam com muita vontade aquela volta pela estrada quando o Max propôs que eles voltassem para tomarem de volta o lugar e se mostraram muito valorosas na luta. Fora a ideia dos vários clãs, como eu já comentei, pelo caminho, cada um brigando por seus próprios interesses. Então nós temos de um território muito pequeno, várias pessoas e vários grupos, lutando pela sobrevivência. E também é legal ver o Max sempre assombrado pelos seus fantasmas do passado, que deu pra entender que foram as pessoas que ele não havia conseguido salvar. Um destaque especial, como eu falei, para cenas de ação, que pra mim sempre é um aditivo, um filme ter aquela pancadaria, aquelas explosões, aquelas cenas de ação, torna o filme emocionante de se assistir. E realmente o Mad Max tem muitas dessas cenas, com várias explosões, com várias lutas assim, divididas pelo filme, no caminho, tanto no caminho de ida como no caminho de volta, porque foi na mesma estrada que eles foram que eles voltaram. Daí isso explica também o nome do filme, Mad Max Fury Road, que seria a Estrada da Fúria. Mas enfim, eu acho que os positivos do filme param por aí. Eu esperava um pouquinho mais do Mad Max e eu vou dizer por quê. Basicamente eu achei a história do filme um pouco fraca. Ela não apresenta muitos elementos, ela não apresenta muitas surpresas. É basicamente um roubo de umas escravas reprodutoras que serão levadas para um lugar conhecido como Vale Verde, que seria um lugar de esperança para elas. O imperador, que não gostou nada do roubo das suas escravas, reuniu todo o seu exército e foi atrás da Furiosa, que no caso estava dirigindo a máquina de guerra mais potente que eles tinham, que ela havia roubado. As batalhas na ida, sendo que na ida, na metade do caminho pra frente, o Mad Max ajudou elas. A ideia da volta e as batalhas na volta e aquele final feliz. Ou seja, embora nós tivemos alguns elementos, como aquele Warboy ajudando elas aí no meio do caminho, mudando de lado. E também aquelas mulheres que já estavam velhas, que moravam no Vale Verde, ajudando elas também, que eu achei que são aditivos legais para a história. Embora não fosse nada imprevisível, eu achei que faltou alguma coisa pro filme, faltou alguma coisa ali. Você tem aquela história da ida com batalhas, da volta com batalhas e o que mais? Sinceramente, quando o Max fez a proposta da volta, eu pensei, esse filme vai terminar bem. E terminou mesmo. Não que isso seja novidade do Mad Max, não, isso daí é apresentado em vários filmes. Mas eu senti que a história da ida e a história da volta foi praticamente a mesma. Fora alguns elementos como o Mad Max doando sangue, ele ficou muito tempo doando sangue. E aí ele conseguiu levantar e andar e lutar como se nada tivesse acontecido. Aquela explosão em que quando o Mad Max ainda era doador de sangue e ele estava no carro do Warboy, sendo que o Warboy estava lutando, ele preso no carro e doando sangue ao mesmo tempo. Quando houve aquela explosão magnífica que o carro dele voou, ele não morreu e nem um Warboy, eles levantaram como se nada tivesse acontecido. A corrente não estourou e o tubo que tava doando sangue também não estourou. E caramba, eu achei que naquele momento que pelo menos o Warboy iria morrer. E ele não morreu, ele sobreviveu. Não que isso seja exclusividade do Mad Max também, Inclusive é uma coisa bem aceitável, sendo que no cinema a gente vê muito isso. E o filme não preza muito a realidade, mas eu ainda não consegui engolir muito bem isso. E legal também você ver o Mad Max e a Furiosa dividindo a liderança na hora de levar as garotas e na hora da volta também. Mas eu achei que o Mad Max podia ter um papel um pouco mais ativo no filme. Pelo menos com mais falas, ele não fala quase nada durante o filme inteiro. Sendo que o filme carrega o nome dele, eu esperava um pouco de ação da parte dele, um pouquinho mais do que houve. Não que isso estrague o filme, a Furiosa também é uma liderança muito legal e uma personagem que eu simpatizei bastante durante o filme. Sem contar que a ideia de voltar que a Furiosa aceitou foi do Max. Mas sei lá, acho que ele poderia ter sido um pouquinho mais ativo, já que o filme carrega o nome dele, como eu já disse. Então, em resumo, eu acho que o filme peca um pouquinho na história, não tem muita variedade. Como eu disse, eu senti que a história foi uma ida com perseguição,
e uma volta com perseguição, sendo que na volta aconteceu o esperado, né? Os vilões do filme morreram. E terminou tudo bem, e o final terminou bem feliz. E deu pra ver uma boa perspectiva no fim, né? Porque a Furiosa estava governando e tudo leva a crer que ela ia ser uma governante muito boa, uma governante muito justa. E o Mad Max foi embora no fim, né? Ele deixou a Furiosa lá e seguiu seu próprio rumo, que ele não quis ficar lá compartilhando daquele reino. Ele era solitário e ele queria seguir sua própria vida. Então é isso, não tenho mais muita coisa pra falar sobre o filme. Lembrando, se eu não falei ainda, que o Warboy que ajudou eles morreu também. Ele morreu em glórias, ele foi pra Valhalla, né, ajudando a Furiosa, o Mad Max e as garotas a chegarem de volta em segurança lá no local. Mas enfim, como eu disse, eu não tenho mais muita coisa pra falar, até porque eu achei a história do filme muito simples, então eu não consigo achar sinceramente mais coisas pra comentar aqui. Embora eu não achei o filme ruim, como eu falei, ele tem muitas cenas de ação e essas coisas me deixam ligado na tela enquanto eu assisto um filme. Ele tem uma história num cenário pós-apocalíptico que eu sempre acho um aditivo legal para um filme. O que ele peca um pouco é na história do meio do filme, basicamente nas surpresas e na variedade mesmo. Eu não achei que teve muita variedade na história. Então, se fosse apenas pela história, eu classificaria o filme como regular. Não achei ruim. Mas, por causa das cenas de ação, que eu creio que somam muito a história e sinceramente me deixam preso na tela enquanto eu assisto um filme, eu vou avaliar o Mad Max como bom. Repetindo de novo que eu acho que ficou chato, não achei que a história do filme foi muito legal como um todo, mas eu não descartaria assistir esse filme. Então acho que bom fica de bom tamanho. Lembrando que você nunca é obrigado a concordar com as opiniões que eu dou aqui. Então é isso aí, pessoal. Se vocês quiserem, deixem suas opiniões nos comentários também. Se gostaram do vídeo aí, cliquem no gostei. Se não gostaram, sem problemas, cliquem no não gostei. Mas se gostaram, mais ainda, adicione os favoritos. E também se inscreva no canal. Se gostou desse vídeo, compartilha aí, mostra aí pra quem você quiser. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo. E até a próxima. Falou!